Você já se perguntou se todas as igrejas realmente estão pregando a palavra de Deus? No Brasil, infelizmente, algumas têm se desviado do verdadeiro evangelho. E hoje eu quero convidar você para, à luz da Bíblia, nós abordarmos esse assunto, falar sobre as 5 igrejas hereges de hoje no Brasil. Lembrando que o nosso propósito aqui, o objetivo não é julgar as pessoas, mas alertar você antes que caia nessa armadilha herege, daquilo que a Bíblia de fato não diz e não prega, mas que é pregado por muitos líderes religiosos. Fique conosco até o final desse vídeo, que eu creio que você não vai se arrepender. E você vai sair daqui hoje mais edificado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Prepare-se, porque o que nós vamos mostrar pode mudar a forma de como você enxerga muitas coisas, principalmente no reino de Cristo. Será que determinadas denominações têm pregado aquilo que de fato o Evangelho de Jesus Cristo nos ensinou? Aquilo que a Bíblia nos indicou? Aquilo que a Bíblia deixou para nós? Será que tem? Será que nós estamos substituindo coisas que a Bíblia falou e nos ensinou por algo meramente invenção humana? Vamos entrar agora sobre as 5 igrejas mais hereges do Brasil. Antes de começarmos, precisamos entender o que é heresia. Heresia é todo e qualquer ensinamento que distorce a mensagem central do Evangelho. É ir além ou aquém daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Já na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro nos alertou justamente sobre isso, afirmando que haveria entre vós, povo de Deus, entre nós, a igreja de Cristo, falsos mestres, falsos ensinadores, que introduziria no meio do povo de Deus heresias destrutivas, ou seja, falsos ensinamentos, aquilo que iria em contradição com a palavra de Deus. Agora que entendemos isso, vamos ao ponto sobre as 5 principais igrejas hereges que nós temos hoje no Brasil. A primeira igreja herege que eu quero trazer para você, e já lembrando a você que é bom você evitá-la, é a igreja que vende bênção. Igrejas, por exemplo, como a Mundial do Poder de Deus. Eu vou no Rio Jordão mergulhar por vocês. Eu pedi que as pessoas ponham as digitais na capa de batismo. Alguém já fez isso? Quem já fez isso? Quem não fez ainda faça. Seja uma das 8.000 pessoas, ou até no mínimo uma oferta de R$300. Amém? Igreja como a Universal do Reino de Deus são igrejas que de fato elas têm negociado bênçãos. É aquela igreja que faz comercialização da fé, ou seja, ela vende objetos milagrosos, por exemplo, ela vende sal grosso, rosa ungida, tem a questão da fogueira santa, tem a questão de você semear valores altos para poder ser abençoado e receber determinada cura ou determinada bênção no âmbito espiritual. E isso contradiz muito bem com aquilo que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso as seguintes expressões: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos ensinando que a salvação é pela graça e de graça, e não é pelas nossas obras, mas é pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz. Cristo morreu na cruz para nos salvar. E aquilo que está lá escrito em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, Deus deu ao homem que crê e recebe através da crença a Cristo como Salvador, esse de fato será salvo. Então não é algo que você precisa pagar. A partir do momento que a igreja lhe cobra para você ser abençoado por Deus, então a igreja ela está sendo herege, ela está pregando uma das grandes heresias, que é ir contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça, e detalhe, de graça, apesar que a gente tem que pagar um preço aqui na terra, né? E Jesus disse que cada um que quiser seguir a Ele, cada um tome a sua cruz e siga. A cruz fala de preço, né? Fala de a gente renunciar a nós mesmos, morrer todos os dias para o mundo, né? E viver uma vida santificada a Deus. Então esse é o preço que nós temos que pagar, não é o preço financeiro real. Então a primeira igreja herege é justamente essas igrejas que ela vende a bênção da parte do Senhor. O segundo tipo de igreja no Brasil que é herege, eu quero chamar sua atenção para ela, é aquela igreja que ela coloca o seu líder acima de Deus, ela exalta a sua liderança humana acima da liderança divina, até porque em Efésios o apóstolo Paulo falou no capítulo 5 que Cristo é a cabeça da igreja. Então Cristo ele tem que estar acima de tudo e de todos. Quando a gente passa a inverter esses papel, a gente está indo de contra aquilo que a palavra do Senhor ela nos ensinou. E uma das igrejas que faz isso muito bem no Brasil, e não é aqui trazendo à tona justamente no sentido de julgar nossos irmãos,
mas combatendo essa prática herege que existe nessa determinada denominação, é a igreja renascer em Cristo, onde frequentemente os seus líderes eles são postos em um altar elevado, ou seja, numa posição elevada, eles são exaltados dentro da sua igreja, e isso daí é uma acusação grave que existe por parte dos cristãos e dos fiéis que de fato seguem a Cristo a respeito dessa igreja, porque eles têm essas práticas de exaltar a sua liderança humana. Quando os líderes são tratados como infalíveis, eles usurpam a glória que pertence somente a Deus. O Senhor falou através de Isaías capítulo 42, versículo 8, a seguinte expressão: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Quando ele fala que é o Senhor, fala daquele que está acima. Então, sou o Senhor e vocês são servos. Eu sou o vosso patrão e vocês são meus empregados. Biblicamente falando, Deus está apontando para isso, que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Então, quando a gente foge desse contexto que Ele é o Senhor e nós somos os servos, nós estamos gerando uma grave heresia no meio da igreja para o povo de Deus e até corrompendo o povo da comunidade cristã. A terceira igreja herege que eu quero trazer para você é aquela que distorce a palavra de Deus, distorce os ensinamentos da Bíblia, as doutrinas bíblicas. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela tem uma grave distorção da palavra do Senhor. Ela distorce, por exemplo, a doutrina de guardar o sábado. E qual a diferença entre guardar o sábado e o domingo para a igreja cristã dos dias atuais? O sábado era algo da lei no Velho Testamento. Após a vinda de Cristo, morte e ressurreição, a igreja passou a guardar o domingo. Por quê? Porque o domingo é justamente o dia da ressurreição do Senhor. E nós não guardamos o sábado, como foi a lei, mas nós guardamos o domingo de acordo com a graça. O sábado para o povo judeu era o dia sagrado. Por quê? Porque o sábado para o povo judeu representava o sétimo dia que Deus descansou após a criação, como está lá no livro do Gênesis. Porém, já para os cristãos, nós temos o nosso sábado como domingo. Por quê? Porque é o dia que, através de Cristo Jesus, nós fomos libertos do pecado. Então, dentro dessa linha teológica, e dentro desse entendimento que nós não estamos mais na lei, estamos na graça, a igreja não guarda mais o sábado, a gente guarda o domingo em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa crença de guardar o sábado, ela está ligada diretamente ao judaísmo e não ao cristianismo. Por quê? O judaísmo é a crença dos judeus que não aceitaram Jesus Cristo como Messias, o enviado por Deus, aquele que veio através de uma virgem chamada Maria para morrer em morte de cruz e remessa os nossos pecados, assim como a palavra do Senhor nos fala. Mas eles ainda estão esperando, por exemplo, o Messias prometido, porque eles não creram que era o Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo já nos alertou da seguinte forma: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo seus próprios desejos. Então o apóstolo Paulo já nos alertou que chegaria um período em que a sã doutrina ela incomodaria a muita gente. Por exemplo, nós temos visto como tem incomodado, né? Até abri um parênteses aqui para dizer a vocês. Ultimamente temos visto até debates como a questão de alterar a Bíblia, né? Mudar a Bíblia, tirar algumas coisas da Bíblia, porque está incomodando, né? Porque a Bíblia tem um efeito direto de confrontar o pecado. Então, quando o pecador ele não quer aceitar ser confrontado pela palavra de Deus, logicamente ele quer logo alterar a Bíblia e não alterar a sua vida ou a sua maneira de viver. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível e inalterada. Um homem pode até tentar mudar as letras, mas a palavra do Senhor, ela permanece para todo sempre. A quarta igreja herege é aquela que promove o sincretismo religioso. Por exemplo, quando a gente fala do sincretismo religioso, nós estamos falando, por exemplo, da Igreja Católica. A Igreja Católica brasileira, ela faz uma mistura de doutrinas, tanto católicas como práticas espirituais africanas. E é citada, por exemplo, como um sincretismo religioso. Até porque a palavra do Senhor é muito clara a nos dizer: não terás outros deuses além de mim. Ou seja, quando a gente fala de sincretismo religioso, a gente está falando de mistura de religião. E eu sinto dizer isso aqui, mas há uma das maiores verdades que eu tenho que dizer também nesse momento, que não é somente a Igreja Católica que tem promovido o sincretismo religioso. Nós temos muito movimento neopentecostais hoje no nosso meio, que tem incluído meio seus cultos rituais que não fazem parte, principalmente com as igrejas de fato pentecostais. São movimentos que vêm do candomblé, são movimentos que retratam o sincretismo religioso. Então, a gente deve ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque nos últimos dias aparecerão muitas pessoas disfarçadas de Cristo, dizendo o seu próprio Cristo. Jesus falou isso em Mateus 24. E ensinarão, pregarão e profetizarão, incluído no meio do povo de Deus,
trazendo doutrina de demônios para dentro da casa do Senhor. Então, que nós ficamos atentos, principalmente com secretismo religioso. A quinta e última igreja que eu quero trazer para vocês nesse momento é aquela que exploram os seus fiéis emocionalmente. A Igreja Deus é Amor, por exemplo, ela é conhecida e acusada justamente por essa prática, por criar um ambiente de medo e extremamente emocional em seus cultos, apontando justamente mensagens que geram sentimento, por exemplo, de condenação extrema na vida de seus fiéis. Manipular emocionalmente as pessoas não é evangelho, até porque Cristo nos chamou para viver uma vida de liberdade. Em João capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus Cristo disse a seguinte expressão: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Se você gostou desse vídeo, se achou esse vídeo esclarecedor e útil para a sua vida, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, adiciona o sininho, aqui no espaço para comentário, deixa sua opinião, que é muito útil para nós, e comenta aqui como você nos encontrou, como você chegou até nós, e não se esqueça, ore pelas nossas vidas. Aqui na descrição desse vídeo também tem o nosso Instagram, segue nós lá, em nome de Jesus, porque nós estamos aptos a ouvir você e a esclarecer qualquer dúvida. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até o próximo vídeo.